Quais que são os setores mais vulneráveis em um cenário de recessão? Quais que seriam os setores mais protegidos? Quais seriam aqueles setores mais resilientes frente a uma recessão? Me chamo Lucas Schwartz, sou especialista em ações internacionais na VG Research e estou aqui para falar um pouco mais sobre. Em 16 de setembro de 2022, o CEO do FedEx falou que acredita que a economia global vai entrar em recessão. Essa fala, né, chamou a atenção de inúmeros veículos da mídia financeira quando da sua publicação. O CEO, né, ou melhor, analistas do Bank of America falaram que acreditam que a economia norte-americana vai entrar em uma recessão por volta da metade do próximo ano, de 2023, em 29 de novembro de 2022, tá? Eles falaram basicamente, né, que eles esperam a recessão, não a recessão severa, tá? Uma recessão de leve a moderada, mas que aconteceria na metade de 2023. Um mês antes, né, em 17 de outubro de 2022, o CEO do JP Morgan Chase, o Jamie, que todo mundo no mercado financeiro para escutar, dado que ele simplesmente comanda o maior banco do mundo, que acaba servindo como um termômetro para a economia norte-americana e a economia global, afirmou que espera que a economia norte-americana entre em uma recessão no ano de 2023 e espera aí uma correção de pelo menos 20% no mercado de ações. A Lisa Abramowicz, jornalista da Bloomberg, falou que vários analistas alegam que o mercado ainda não está refletindo o risco de uma recessão e que estrategistas do Goldman Sachs, os modelos, né, dos estrategistas do Goldman Sachs, já prevê uma probabilidade de 39% de uma queda no crescimento econômico norte-americano nos próximos 12 meses. A Megan, que é uma macroeconomista da KPMG, uma das Big Four, grandes empresas de auditoria do mundo, afirmou que as curvas de juros já apontam para uma recessão global, uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses e atingiu o maior pico desde 1982. E por fim, a gente tem um estudo do Federal Reserve da Filadélfia, onde a gente vê basicamente que a probabilidade, a expectativa de se ter uma recessão nos próximos 12 meses nunca foi tão alta, tá? Se a gente de fato vai ter uma recessão nos 12 meses, nunca se esperou tanto para se ter uma recessão. De forma geral, tudo tem apontado para um cenário de recessão. O que é uma recessão, tá? Basicamente, a atividade econômica ela apresenta flutuações, então a gente tem ciclos de crescimento e ciclos de queda, é natural. Geralmente a gente verifica ciclos de crescimento mais longos do que ciclos de queda, tá? Esses ciclos de crescimento são resultado basicamente de ganhos de produtividade, de progresso tecnológico, de bônus demográfico, enfim, de inúmeros outros fatores. Mas a gente sabe que períodos de retração, períodos de recessão na atividade econômica fazem parte do jogo, tá? A dinâmica dos ciclos econômicos tem mudado com o tempo. Antes os ciclos tinham durações maiores, hoje os ciclos de crescimento e queda estão sendo mais curtos, tá, do que o verificado nas últimas décadas, mas enfim, isso é tópico para uma outra conversa. Formalmente, o National Bureau of Economic Research define uma recessão como uma queda significativa na atividade econômica por toda a economia, durando mais do que alguns meses, sendo percebida em inúmeros indicadores econômicos, como PIB, ganho real, emprego, produção industrial e varejo. Alguns outros, um pouco mais técnicos, vão entender a recessão como 2 ou mais períodos de queda no PIB, tá? Inclusive é uma definição que, se eu não me engano, a gente usa aqui no Brasil. Como a gente viu, todo mundo já está esperando uma recessão. Inclusive, em alguns momentos, a gente verificou aí uma espécie de recessão técnica nos Estados Unidos, em razão de uma mudança na dinâmica de importações e exportações. Mas, no final das contas, pode ser que uma recessão não aconteça. Mas, e se acontecer? Quais que são os nomes fortes contra uma recessão? Quais são os nomes fracos em uma recessão? 2 disclaimers antes de falar sobre quais setores seriam mais fortes e mais fracos em um cenário de recessão, tá? Primeiro, em todas as vezes na história, o mercado norte-americano se provou
resiliente, tá? A longo prazo. Então, mesmo com as piores recessões, eles conseguiram se recuperar e superaram com novas altas, tá? Então, na verdade, se você está numa fase de acumulação e não numa fase de usufruto, recessões podem ser um fantástico, tá? Auxílio para quem tem pensado em aproveitar preços deprimidos para ter maiores retornos de longo prazo. E o segundo, realmente existem setores que historicamente são mais sensíveis e setores que são menos sensíveis do que outros em relação a um cenário de recessão econômica. Então, começando aqui, quem mais tende a sofrer com uma recessão, tá? O que é que a gente tem? Nos Estados Unidos, varejo, tá? Então, de todas as indústrias, talvez o varejo seja o setor mais sensível a recessões. E se não for o setor mais sensível a recessões, é um dos setores que são os setores que mais indicam que a economia está entrando em uma recessão. É um setor extremamente relevante para a economia norte-americana. Mais de 11% da mão de obra norte-americana está no varejo, tá? Então, por qual razão o varejo ele acaba sendo bastante afetado por uma recessão? Pessoas cortam itens não essenciais dos seus gastos, tá? Então, varejo de roupas, varejo de itens eletrônicos não considerados essenciais, enfim, muitos negócios do varejo acabam sendo afetados pela discricionariedade, né? Então são itens que não são tão essenciais assim no nosso dia a dia e que a gente consegue cortar frente a um cenário, né? Uma expectativa de uma economia mais dura à frente. Então, como consequência, a gente verifica muitos negócios de varejo demitindo funcionários, fechando lojas em um cenário de recessão. Varejo de luxo talvez não seja tão afetado quanto o varejo para um público mais geral. Pode ser mais resiliente, dado o maior poder de compra dos clientes, mas eu não diria que ele seria 100% imune, tá? Segundo, restaurantes. Assim como o varejo, no geral, os setores que são mais afetados por uma recessão são aqueles setores onde a gente verifica uma maior discricionariedade do gasto, ou seja, um gasto que pode ser sacrificado para se aumentar as economias. O setor de restaurantes e bares, por exemplo, é um setor extremamente afetado. Por que isso acontece? Comer fora é uma espécie de conforto, claro, né? Gera um conforto de não se ter que cozinhar em casa, mas o ponto é que é um gasto que pode ser facilmente excluído pelas famílias norte-americanas. Então pensem comigo, se eu verifico que a economia vai piorar, se eu tenho expectativa de que a economia vai piorar, eu vou tentar aumentar minha taxa de poupança. Se eu espero aumentar minha taxa de poupança, eu vou cortar os gastos em algum lugar. Se eu penso que os gastos em comer fora, né, em restaurantes, não vão fazer falta, eu vou cortar esse gasto. E é aí que a gente verifica, né? Então, historicamente, restaurantes estão dentre aí os setores, né, as atividades bastante afetadas por um cenário de recessão. Restaurantes e bares, no geral, já operam com a margem bem baixa, então, quando a gente verifica uma recessão, é um setor que tende a sofrer com muita falência, tá? Então, assim, é bem, bem complicado. Só por curiosidade, hoje a indústria alimentícia ela emprega aproximadamente 12 milhões de pessoas. Só que existem restaurantes e restaurantes. Quando a gente fala de recessão, nem todos os restaurantes são iguais e, na verdade, alguns modelos de negócio de restaurantes se beneficiam de uma recessão, que é o caso dos restaurantes fast food, como McDonald's, por exemplo. Então as pessoas elas deixam de comer fora porque elas querem gastar menos. Mas os fast foods eles se apresentam como uma opção barata de alimentação e por essa razão a gente acaba verificando que algumas dessas empresas de fast food acabam se beneficiando em um cenário de recessão, tá? Com as pessoas dispostas a pagar menos por alimentação acabam escolhendo opções de fast food. Então, nem todo restaurante seria afetado da mesma maneira. Quando a gente fala aqui de restaurantes, seriam restaurantes com padrão e um custo, tá? Um ticket um pouco mais alto do que o verificado nos fast foods. Viagem, turismo, lazer e hospitalidade. Não consigo imaginar um gasto mais discricionário do que isso, tá? Então, um gasto que pode ser sacrificado pelas famílias norte-americanas. Então, é um setor que tende a ser fortemente impactado por recessões. É um dado extremamente discricionário,
onde as famílias podem sacrificá-lo. E um exemplo bom para ilustrar isso é que em 2008, 2007 e 2008, durante a grande crise financeira de 2028, a Disney basicamente demitiu 1.600 funcionários só no Disney World, né? Só em um dos seus parques, né? O seu maior parque, mas já esperando aí uma piora no cenário econômico que iria suceder, né? Após a crise. Algumas indústrias tendem a ser afetadas, principalmente aquelas indústrias com maior demanda por itens discricionários que podem ser excluídos, né? Indústria automotiva, por exemplo, poderia ser uma indústria bem afetada, tá? Mas não é a única indústria que poderia vir a ser afetada pela inflação, mas nem tudo são mais notícias. Existem alguns setores que acabam se beneficiando de um cenário de recessão. E quem é que tenderia a navegar bem durante uma recessão, né? O que é que a gente teria? Varejo de itens essenciais, tá? Walmart, Colgate-Palmolive, Dollar Tree, enfim, basicamente empresas que fornecem produtos considerados de consumo essenciais, tá? Que não podem ser cortados do dia a dia do norte-americano. Saúde, pessoal. Saúde é um setor que tende a ser bastante resiliente a uma recessão, tá? Se você imaginar assim de forma lógica, você consegue cortar vários gastos, tá? Mas um gasto que não pode ser cortado é o gasto com saúde, tá? Então, independente do grau de renda, existe valor na saúde que acaba não sendo discricionário durante um período de recessão. Então, geralmente, mesmo quando a gente vê uma recessão mais severa, o setor de saúde acaba sendo resiliente, tá? Então, segurando bem num cenário mais complicado. Então, aqui quando eu falo de saúde, eu não falo só das empresas de saúde, mas talvez até os REITs de saúde. Acho que, no geral, saúde, consumo, né? Consumer staples também, então uma Unilever da vida, uma Coca-Cola, uma Procter Gamble, são basicamente empresas que fornecem itens essenciais, serviços essenciais. E falando em itens essenciais, a gente não poderia esquecer de utilities. Então, serviços de utilidade pública. Independente de uma recessão estar acontecendo ou não, as pessoas não vão deixar de consumir água, não vão deixar de usar eletricidade e não vão ficar no frio, tá? Então vão precisar de serviços e utilities. Então, assim, é um setor que também tende a ser bastante resiliente e, inclusive, acaba se beneficiando de uma dinâmica extra, que é a dinâmica dos subsídios. Então, pela sua essencialidade, mesmo em uma situação mais complicada de inflação de custos, enfim, o que pode prejudicar esses negócios, essas empresas de utilities acabam sendo beneficiadas, podem acabar sendo beneficiadas por subsídios. Então, saúde, consumer staples, né, varejo de itens essenciais, e utilities são três grandes setores que tendem a se beneficiar, não que tendem a se beneficiar, mas que tendem a ser mais resiliente do que alguns outros setores.